Vídeo 4, meu povo, da nossa série de 5. Tá acabando sobre a boa e velha prática. Hoje o tema é comando. E esse é um tema que mexe demais comigo, demais. Porque eu fui uma péssima comandante na Revivo por muitos e muitos anos. E não tenho vergonha nenhuma de admitir, não. Porque também estava aprendendo, né? E por muitos anos eu exerci a minha função de comandante de maneira equivocada. E por isso eu sofri as consequências disso, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E por isso também eu acho que hoje eu consigo passar alguma coisa para outras pessoas, porque afinal de contas a gente aprende nessa vida não é com professor, não é com escola e não é com mestre, né? É com os erros, com os obstáculos, com as dificuldades, com as dores. E depois de tanto errar e de tanto bater cabeça nesse tema, né? Nessa coisa do comando, eu acho que eu tenho umas coisinhas boas para passar aqui. Então, para falar sobre comando, a gente precisa falar sobre firmeza. Uma coisa está diretamente ligada à outra, não tem como fugir. Independente se você está na posição de comandante ou se você está na posição de comandado, você tem que ter firmeza. Aqui, na posição de comandante, você tem que ter firmeza nas orientações que você vai passar, nas regras que você vai passar, nas cobranças que você vai fazer. Tem que ter firmeza, senão as pessoas não te levam a sério. Infelizmente. Ou felizmente. E na posição de comandado, você tem que ter firmeza para obedecer. Você tem que ter firmeza para pegar o touro pelo chifre, assim, ó, e obedecer tudo aquilo que você precisa obedecer, porque mesmo na posição de comandado, você pode ser um comandante daquilo que lhe cabe. Percebe? E quando você é um comandado, mas exerce a função de comandante na parte que lhe cabe, você é visto de forma diferente pelo seu líder. Quem não é visto não é lembrado, não é verdade? E a gente tá sempre de olho nos comandados que exercem funções de comandante. Aí, gente, durante muitos anos da Revivo, eu agi da seguinte forma, como comandante. O que eu fazia? Eu sempre fui uma líder que se preocupava demais em proteger as pessoas, sabe? Em cercar as pessoas de tudo que era lado, para que estivesse todo mundo sempre feliz dentro da minha empresa, sempre animado, sempre contente, nunca faltando nada. Então, durante muitos anos na Revivo, eu fui uma líder que pensava única e exclusivamente no bem-estar dos meus colaboradores. E foi aí que eu errei. E vou explicar por quê. Depois de alguns anos, nada como a experiência, né? Nada como a prática, a experiência e nada como lidar com várias pessoas diferentes, de vários tipos diferentes. Depois de alguns anos eu comecei a perceber que proteção demais destrói uma alma em desenvolvimento, especialmente se essa alma for jovem. E eu sempre trabalhei com pessoas jovens, né? Sempre com estagiários e tal. E proteção demais destrói uma alma em desenvolvimento, mina a capacidade de raciocínio, de superação de obstáculo, de enfrentamento de dificuldade. Proteção demais mina tudo isso. É igual pai e mãe superprotetora, né? Acaba com a autonomia da criança, acaba com a independência da criança, acaba com a capacidade da criança de se resolver sozinha, né? Fiz isso por muitos e muitos anos. Olha o que eu fazia. Se eu tinha algum colaborador, por exemplo, que chegava atrasado, eu parava tudo que eu estava fazendo para chamar essa pessoa para conversar, para sentar com ela e para dizer: escuta, você tá chegando atrasado, né? Tá acontecendo alguma coisa? Por que você tá chegando atrasado? Quer me contar alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Ou então, outro exemplo. Se eu visse algum funcionário desanimado, algum colaborador desanimado no meio do dia, eu não conseguia trabalhar, eu não desempenhava. Enquanto eu não chamasse aquela pessoa para conversar, nada no meu dia fluía. Aí eu tinha que novamente parar tudo que eu estava fazendo para chamar aquela pessoa, para sentar com ela e para dizer: escuta, eu tô te percebendo desanimado, o serviço tá ficando pela metade, tá rolando um certo desleixo aí nas tarefas.
Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Onde é que eu posso te ajudar? Ou então, se eu percebesse assim, aquele funcionário, aquele colaborador que tava toda hora de cara amarrada, de cara feia, batendo porta dentro da empresa, eu não conseguia seguir o meu dia se eu não chamasse pra conversar, se eu não sentasse pra conversar e dissesse, olha, escuta aqui, vamos lá, tá acontecendo alguma coisa? Porque você tá aí chegando todo dia de cara amarrada, né, não tá legal, prejudica a energia da equipe. Gente, quando eu lembro disso, eu tenho vontade de me dar na cara de tanto tempo que eu perdi. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a perceber como nada disso surtia efeito e muito pelo contrário, isso fazia com que as pessoas se vitimizassem cada vez mais e se colocassem cada vez mais numa posição de sofrimento genuíno, para que eu ficasse ali, não, calma, o que está acontecendo? Deixa que eu vou melhorar, e eu correndo atrás de tudo para melhorar tudo para o colaborador. Depois de algum tempo, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer essas perguntinhas psicológicas de maneira inversa. E aí, o que eu comecei a fazer? Aquele colaborador, não o que chegava atrasado, aquele colaborador que chegava todos os dias mais cedo, antes de começar o expediente, 10 minutos antes, 15 minutos antes, meia hora antes, eu chamava para conversar. O outro tava no canto dele, tá? Esse que chegava mais cedo eu chamava para conversar. E eu dizia, escuta, eu tô percebendo que você tá chegando cedo todos os dias. Você tá chegando antes do horário do teu expediente todos os dias. Por que você tá fazendo isso? Me conta. Tem algum motivo específico? Você tem alguma coisa em mente para desenvolver aqui dentro da empresa que você tá chegando mais cedo? Você quer que eu te ajude? Percebe? Ou quando eu vi alguma colaboradora super feliz dentro da empresa, irradiando energia, mesmo com uma pia cheia de louça para lavar, mesmo com um monte de rótulo para colar em um monte de garrafa, e eu vi aquela menina feliz, contente, satisfeita, desempenhando, era essa que eu chamava para conversar. A de cara amarrada continuava lá, no canto de cara amarrada. E essa que estava feliz eu chamava para conversar e dizia, escuta, eu tenho percebido a tua postura, cara, a tua energia tá demais, tá surreal. Tu tá tão feliz nesses dias, me conta o que aconteceu. Foi alguma coisa aqui dentro da empresa que te deixou assim, ou que tá te deixando assim? É alguma coisa na tua casa que tu tá trazendo essa energia boa pra empresa? Deixa eu entender um pouco mais sobre isso, me conta. Consegue perceber, gente, que eu apenas inverti? E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a filtrar e selecionar e manter na minha equipe somente as pessoas cuja alma continuava em desenvolvimento. Porque o fracasso, o desânimo, o desleixo, os vícios, as mentiras, as trapaças, a falta de vontade, tudo isso, gente, é corriqueiro. Tudo isso é trivial. Tudo isso é previsível. Nada disso é um mistério. Nada disso precisa ser entendido. A maior parte das pessoas chega atrasada no seu serviço. A maior parte das pessoas trabalha de cara amarrada, não dá valor. A maior parte das pessoas faz um serviço mal feito, faz de forma desleixada, especialmente se não tiver ninguém olhando. A maior parte das pessoas baseia o seu tempo de trabalho no dia só naquele relógio que está grudado na parede e deu exatamente a hora de ir embora, é exatamente aquela hora que a pessoa sai. Você consegue entender que nada disso é um mistério? Você não precisa estar sentando com alguém para entender por que ela age assim. Ela age assim porque é o caminho mais fácil, porque é previsível. Agora você tem que sentar com uma pessoa para entender por que essa pessoa está chegando mais cedo. Por que essa pessoa está desempenhando tão bem? O que está acontecendo? Que ela só está gerando resultados positivos. O sucesso é um mistério. A gana é um mistério. A força é um mistério. A vontade de fazer cada vez melhor é um mistério. A capacidade de exercer o teu trabalho de maneira perfeita, mesmo que não tenha ninguém te observando, é um mistério. É nisso
que você tem que focar no teu liderado. São nessas pessoas que você tem que apostar. E é para essas pessoas que você deve destinar a sua proteção. De maneira suave, né? Então eu te digo, se você tá no comando, seja no comando do comandante, seja no comando do comandado, porque, repito, como comandado, você também tem comando na parte que lhe cabe. Se você tá no comando, enfrente o caos, enfrente os problemas, seja diretivo nas tuas falas, seja preciso nas tuas falas. E lembre-se, proteção demais destrói uma alma em desenvolvimento.